Fala galera, e aí ó, vamos voltar para o nosso segundo bloco, então acompanha aqui comigo. O que a gente vai continuar fazendo aqui? A gente vai continuar trabalhando a sequência dos principais verbos que caem na prova, ok? Então vamos lá, ó. O verbo que a gente vai trabalhar agora é o verbo chamar. Detalhe, ele é sinistro, hein? O verbo chamar, no sentido de convocar, ele é um verbo transitivo direto. Portanto, ele vai pedir um complemento sem a preposição. Então, quando eu digo a direção chamou os professores, ou seja, é no sentido de convocar. Então, o verbo é transitivo direto e os professores objeto direto. Mas o verbo chamar, ele pode ser também trabalhado no sentido de apelidar, denominar, caracterizar. Então, ele vai ser o chamado verbo transobjetivo. O que significa? Que ele pode ser direto ou indireto, mais um predicativo. Então, vai aparecer o objeto mais o predicativo do objeto. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, chamei-o de tolo, chamei-o tolo, chamei-lhe de tolo e chamei-lhe tolo. Galera, aqui é que é sinistro. Por quê? Porque você sabe que você, na hora que trabalha o verbo transitivo direto e indireto, você tem objeto direto e objeto indireto. Ou seja, você não pode ter dois objetos diretos e não pode ter dois objetos indiretos, não é verdade? Então, o que acontece com o aluno aqui? Ele olha... Vou botar 1, 2, 3, 4. Ele olha para a frase 1 e ele pensa assim, quem chama alguém de alguma coisa. Aí ele vem e diz que o verbo é transitivo direto e indireto. E não é. Na verdade, aqui o verbo é transitivo direto. Quando ele olha para a frase 2, ele acha que tem um erro. Ele acha que os dois elementos são objetos diretos. Então, que a frase está errada. Quando ele olha para 3, ele mais uma vez acha que a frase está errada, porque ele vai achar que tem dois objetos indiretos. E quando ele olha para 4, ele acha que o verbo é transitivo direto e indireto, porque quem chama a alguém alguma coisa. E aí ele pode também achar que está errado, alguma coisa assim do tipo. Na verdade, as 4 frases estão certas, porque o verbo chamar, no sentido de apelidar, denominar, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Só que vai acabar aparecendo a situação ali da caracterização daquele objeto. Então, você vai ter um predicativo do objeto. Então, quando eu digo chamei-o de tolo, o verbo é transitivo direto, o "o" funciona como objeto direto e de tolo funciona como predicativo do objeto direto aqui. Até mesmo porque, lembra na aula de transitividade verbal, quando a gente trabalhava os complementos, tinha o objeto, tinha a circunstância e tinha a característica. Tolo aqui não é a característica do objeto, então não tem como eu classificar de objeto, e sim de predicativo. Agora, quando eu digo chamei o tolo, então é verbo transitivo direto, o é objeto direto e tolo é objeto direto. E aqui, tanto faz o uso da preposição de. Então, tanto faz aparecer essa preposição de no predicativo do objeto, ou seja, uma preposição facultativa. Tanto faz ter um não. Chamei-lhe de tolo. Aqui, no caso, o verbo é transitivo indireto, o lhe é objeto indireto e de tolo é predicativo do objeto indireto. Chamei-lhe tolo. Mais uma vez, verbo transitivo indireto, o lhe é objeto indireto e tolo é predicativo do objeto indireto. Então, cuidado com este verbo chamar, ok? Vamos lá, vamos continuar nossa brincadeira. Agora, a gente estará diante do verbo chegar e do verbo ir. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, ele deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em, tá? Porque no dia a dia as pessoas dizem assim, eu vou em Fortaleza. Não, eu vou a Fortaleza. Eu irei na escola. Não, eu irei à escola. Então aqui, ó, vou ao ortopedista e cheguei a Brasília. Lembrando que estes verbos são verbos intransitivos, mas eles trabalham com a preposição a. Eles trabalham, na verdade, com adjunto adverbial de lugar regido pela preposição a. Então, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Ok? Vamos agora para o próximo aqui, ó. Verbos esquecer e lembrar. O
O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles podem ser verbos transitivos diretos quando estiverem sozinhos. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Exemplo, esqueci o casaco dele. Nesse contexto, o verbo está sozinho, então é verbo transitivo direto e exige um objeto direto. Agora, se o verbo esquecer e o verbo lembrar estiverem acompanhados de um pronome, eles passam a ser verbos pronominais. E aí muda a regência, muda a força. Eles passam a ser verbos transitivos indiretos, regidos pela preposição de. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas quem se lembra de alguma coisa. Então, aqui, ó, lembrei-me de todas as respostas, tá? Então, acompanha aqui comigo, ó. Esqueci o livro. E esqueci-me do livro. Não pode dar mole. O verbo esquecer, quando ele está sozinho, é verbo transitivo direto e pede um objeto direto. Agora, o verbo esquecer, assim como lembrar, quando estão acompanhados de pronome, eles passam a ser verbos transitivos indiretos e passam a exigir a preposição de. Então, o termo do livro é um objeto indireto em que a preposição de é uma preposição obrigatória porque foi exigida pelo verbo. Ok? Então, vamos lá. Ó. Agora, a gente vai trabalhar um bacana que deveria ser logo trabalhado ali na mesma pegada com o verbo chamar. Mas eu vou trazer o verbo à tona aqui de novo, tá? Vou colocá-lo aqui de novo. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Verbo informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir, comunicar. Eles têm a mesma pegada. Eles serão verbos transitivos diretos e indiretos. Agora, aqui, ó, eu coloquei informar alguém de algo e informar algo a alguém. Os exemplos que tem aqui, para vocês poderem olhar, mas para poder ficar mais claro, eu vou colocar aqui, ó, no quadro, para vocês entenderem essa pegada, tá? E vou fazer até aqui uma brincadeira com vocês. Então, acompanha aqui comigo, ó. Vamos pegar o verbo informar. Até mesmo porque não é só ele, né? É o informar, é o avisar, é o cientificar, é o notificar e por aí vai. Então, estes verbos, eles têm a tendência de verbo transitivo direto e indireto. Só que agora, a gente não vai trabalhar o valor do sentido. Vocês perceberam isso aí no material de vocês. A gente não trabalha mais a semântica, a gente trabalha a estilística. E eu vou mostrar como é que isso funciona. Ó. Eu posso informar alguém de algo ou algo a alguém. Na verdade, o autor do texto é que vai escolher se vai informar alguém de algo ou algo a alguém. Ele só tem que saber uma coisa. Quando ele optar por informar alguém de algo, ele tem que saber que a pessoa aqui vai funcionar como objeto direto e a coisa como objeto indireto. Mas quando optar por informar algo a alguém, agora a coisa vai ser o objeto direto e a pessoa será o objeto indireto. Até aí, tudo bem? Agora, na prova, olha como é que o cara tenta te derrubar. Ele bota frases assim, ó. Informei ao aluno da mudança de horário. Ou então, informei ao aluno sobre a mudança de horário. Se eu tivesse a oportunidade de estar aí do seu lado, eu perguntaria: e aí, as duas frases estão certas? Estão erradas? Ou tem uma certa e uma errada? Vou botar até frase 1 e 2. Provavelmente, alguns de vocês diriam assim: ah,
tem uma certa e uma errada. Ah, as duas estão certas. Ah, as duas estão erradas. Quem disse que as duas estão erradas está correto. As duas frases estão erradas. Caramba, como assim, Sidney? Vamos lá. O verbo é transitivo direto e indireto. Transitivo direto e indireto. Ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Então, observe aqui. O que acontece com o aluno? Ele normalmente, na fala, também trabalha. Ele trabalha a economia linguística, mas na leitura também. Ele se prende logo ao primeiro elemento. Ah, informei a alguém. E quem informa alguém está certo. Mas, se já tem preposição de um lado, não pode ter preposição do outro. Eu não posso ter dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é verbo transitivo direto e indireto. Ok? É completamente diferente daquela estrutura do chamei-lhe de tolo. Ah, Sidney, aí também tem dois objetos indiretos, né? Tá errado. Não. Aqui o verbo não é transitivo direto e indireto. Aqui o verbo é transitivo indireto apenas. É o verbo chamar no sentido de apelidar, de denominar, de caracterizar. O ler vai ser sim um objeto indireto, mas o de tolo, até mesmo porque essa preposição é facultativa, não é um outro objeto indireto. É, na verdade, um elemento que caracteriza o objeto. Por isso que é um predicativo do objeto. Aqui é assim. Agora, quando o verbo é transitivo direto e indireto, não podem aparecer duas estruturas com preposições. E agora eu vou até alertá-los. Eu não botei aqui agora, para te induzir ao erro realmente, nesse primeiro momento. Mas agora eu vou alertar. Da mesma forma que eu posso informar algo a alguém e alguém de algo, eu também posso informar alguém sobre algo. Então, tanto faz utilizar a preposição de ou a preposição sobre. Agora, por que não apareceram aqui essas estruturas como corretas? Porque na primeira sentença, aqui na primeira estrutura, já tem a preposição. Como eu faço para tornar as alternativas corretas? Eu vou tirar a preposição ou de um lado ou do outro. Então, eu vou colocar assim, ó. Informei ao aluno. Se aqui já tem a preposição, o que eu vou fazer com o outro lado ali? Eu vou tirar. Então, informei ao aluno a mudança de horário. Ou então, eu vou colocar informei o aluno da mudança de horário. Ou sobre a mudança de horário. Então, vou botar aqui, ó, frase 3 e frase 4. Na frase 3, quando eu digo informei ao aluno a mudança de horário, nesse contexto, quem informa alguma coisa a alguém. Então, a coisa vai funcionar como objeto direto. E a pessoa aqui, como objeto indireto. Agora, quando eu digo informei o aluno da mudança de horário, eu informei alguém de alguma coisa. Ou então eu poderia dizer, informei o aluno sobre a mudança de horário. E aí, nesse contexto, eu informaria alguém sobre alguma coisa. Mas aí observe que o primeiro elemento não tem preposição, portanto é o objeto direto. E no segundo elemento, nós temos a preposição. Portanto, um objeto indireto. É assim que tem de ser. Se o verbo é transitivo direto e indireto, tem de aparecer o objeto direto, que é o complemento sem a preposição, e também tem de aparecer o objeto indireto, que é o complemento com a preposição. Não podemos ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. E tomar cuidado para não derrapar diante daquele verbo chamar, no sentido de apelidar. Ok? Tranquilo? Até aí foi? Então, vamos lá, ó. Agora, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Vamos para a próxima.
Show! Verbo namorar. Verbo namorar no dia a dia a galera usa errado. A gente usa com a preposição com. Eu digo Pedro namorou com Bruna, Pedro namora com a Maria, Maria namora com o João e por aí vai. Mas o verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Ele não usa preposição. Então eu digo Elisa namora Otávio e não com o Otávio. Tanto é que existe aquela frasinha que normalmente o menino fala para a menina, que é assim, ó, você quer namorar comigo? Tá errado, porque se não pede a preposição com, o correto seria você quer me namorar. Então é assim que funciona. O verbo namorar, ele é verbo transitivo direto, ele pede complemento sem a preposição. Então quem namora, namora alguém e não com alguém, tá? Cuidado porque no dia a dia a galera usa errado. Vamos para a próxima aí, ó. A próxima é super tranquilo, ó. Os verbos obedecer e desobedecer. Eles são verbos transitivos indiretos e exigem a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso grande professor? Top de linha, não é isso? Olha só, essa aula é apenas uma aula demonstrativa. Essa aula aí significa 30% da aula total. É apenas para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Você quer fazer o nosso curso super atualizado, focado no concurso, aliás, no processo seletivo da Secretaria de Assistência Social do município de Cuiabá 2018. Este nosso curso online para o processo seletivo tem 86 horas e 92 aulas. 92 aulas, você vai poder assistir o restante dessa videoaula e mais as 92 aulas. E, além disso, você tem 60 dias de prazo. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? Melhor custo-benefício do mercado, uma grande ajuda que você vai ter. Apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo, 10 parcelas de R$25. Aqui no Lá Concurso, nossos preços aí são bastante promocionais, porque nós trabalhamos com a ideia da socialização do conteúdo e do conhecimento pela internet. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que vai ser a sua melhor preparação para esse processo seletivo. Fui, te espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.